Buenas, buenas, buenas. Vamos a mais uma live do Execução na Veia, aguardando os nossos amigos, a professora Juliana Chani. Buenas, Ana Viana, Juliana, Leandro, Adriana Cano, aguardando a professora Juliana Chani. Hoje, 20 de agosto, aniversário de São Bernardo do Campo. Cadê a professora Juliana Chani? Buenas, Wagner. Buenas, Cecília, Sheila. Professora Juliana Chani, cadê você, professora Juliana Chani? Professora Jane Café, o Wagner. Professora Juliana. Recebeu o convite, professor? Ah, agora deu certo. Tudo bem, bom dia. Bom dia, professora. Tudo em ordem? Tudo bem. Nossa, eu não consegui nem fazer uma maquiagem. Meu Deus, que correria. Quase que eu não chego. Estava em Brasília? Ai, não, eu me atrasei em Piracaia. Ah, achei que você estivesse em Brasília. Não, já voltei. Me Ah, atrasei no interior mesmo. ah. E aí, Tudo tudo em bem, ordem? gente? Bom dia, doutora Soraya. Quem tá aqui? Jano, Gislaine, Jane, Adriana, Luciana. Luciana, Sheila, Wagner, Anne, bom dia. A Ana Viana, oi Ana, minha nova parceira. Legal. Soraya, está linda mesmo sem maquiagem. Ah, meu Deus, obrigada. É a Anne, né, minha amiga, é assim. A Soraya de Curitiba, Soraya Faustino. Soraya, obrigada. O- Hoje nós vamos falar sobre simulação. Simulação é aquele. Quando eu era adolescente, tinha um comercial, a maioria não vai se lembrar, né? Na década de 80. Era Denorex, parece, mas não é. Simulação, parece, mas não é, né? Mas assim, a simulação é muito engenhosa, né? Eu vou deixar no grupo Execução na Veia um recurso ordinário de uma ação rescisória e o TST, ele confirmou a sentença do TRT que reconheceu a procedência da ação rescisória, porque como que era o caso? O reclamante ele entrou contra duas empresas. A empresa não se defendeu, foi julgada a revelia. Aí o reclamante pede a penhora de um lote lá em Goiás. A empresa não se manifesta nem nada. Quando o Ministério Público do Trabalho vai verificar, esse lote, esse reclamante, ele era filho do sócio da segunda reclamada, né? Todas as, todas as reclamações trabalhistas, todos os processos, tudo a empresa contestava. A do filho do sócio não contestou e a justificativa foi que ele promoveu o processo em Tocantins, mas a empresa era em Goiânia, eles não tinham dinheiro. Só que para todas as outras ações eles tinham dinheiro para contestar. E esse lote tinha diversas penhoras, diversas do Banco do Brasil, da Receita Federal, acho que umas 8 ações trabalhistas, não sei o que, né? Aí na ação rescisória foram ouvir as testemunhas e uma testemunha fala assim, não, eu conheço ele trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde lá na fazenda, de segunda a sábado. Aí a outra testemunha, indicada pelo mesmo reclamante, falou assim, não, ele trabalhava lá no armazém na cidade. Aí o ministro Vieira de Mello ainda falou assim, como o ser humano não tem o poder da ambiguidade para estar em dois lugares ao mesmo tempo, nem a testemunha não ajudou. Mas Isso é demais, né? Eu sou fã dele, ele é demais. é, é, o,
o que eu gostaria de ressaltar aqui é que o ápice da simulação ele ocorre na execução. Mas a maioria das vezes, é aquilo que a gente sempre fala, né? A execução ela se inicia no atendimento ao cliente. A maioria das vezes, essa simulação já começou antes da fase de conhecimento. Já começou antes da fase de conhecimento, né? Então, pode ser várias coisas, uma nota promissória, uma confissão de dívida, um negócio simulado, né? Aí, professor, eu já vou te passar a palavra. Eu não sei se... na minha... bom dia, Luciana Marques, bom dia a todos. Na minha ótica, depende de IBPJ. Essa simulação na Justiça do Trabalho ela pode ser declarada diretamente pelo juiz, não depende de ação... Sumiu a palavra. Pauliana? Como na Justiça Civil precisa, né? Na Justiça do Trabalho eu entendo que não, que ela é declarada pelo próprio juiz. E comporta pedido de atentado à dignidade da justiça, do artigo 774 do CPC. O artigo 774 do CPC fala até 20%, mas as que eu já vi foi no máximo de 1% de multa. Embora o nome seja atentado à dignidade da justiça, essa multa ela é revertida para o exequente, o prejudicado aí pela simulação, né? Comporta multa por litigância de má-fé pela CLT de 1 a 20%, mas normalmente também fica em 1%. E os simuladores aí, no caso do ministro Vieira de Mello que eu falei, seria o reclamante e as duas reclamadas, né? Todos eles têm que figurar na ação rescisória, né? E a última coisa que eu gostaria de falar aqui é que a ação rescisória, ela... Ó, que honra a doutora Jaquelina Naldoni na nossa live, doutor André Siqueira. A última coisa que eu queria falar é que a ação rescisória é só quando houve homologação, decisão de mérito. Houve decisão de mérito, é a ação rescisória. Não houve decisão de mérito, foi uma homologação de acordo, né? Aí não é ação rescisória, é ação anulatória. Eu vou deixar lá no nosso grupo de WhatsApp, quem ainda não está no nosso grupo, o link está na minha bio. Eu vou deixar essa decisão do ministro Vieira de Mello Filho, e vou deixar uma decisão também que fala quando que comporta a ação rescisória e quando que comporta a ação anulatória. Era isso, professora, passo a palavra. Perfeito, professor. Bom dia. Hoje o dia tá lindo, né? O dia nasceu feliz hoje. Sim. Então, professor, já passei na prática aqui por diversos tipos de simulação. E eu vou falar que o que eu mais faço no Instituto de Simulação é com veículo. Veículo é o exemplo que eu sempre passo. Então, vamos lá, dar na prática a simulação para os nossos colegas. O que acontece? Na Justiça do Trabalho, não cabe fraude contra credores. Ele depende de uma ação pauliana. Só que muitas vezes o sócio desfaz de um bem, ele doa para um ente familiar no curso da execução e muitas vezes esse sócio ainda não está no polo passivo. Mas eu vou dar um exemplo também de quando o sócio está no polo passivo, tá? Então vamos primeiro falar no cenário que deu tudo errado contra a empresa, tá certo? O sócio ainda não estava no polo passivo, mas no curso da execução, esse sócio praticou uma simulação. Por que a gente vai utilizar a simulação? Porque, mais uma vez, na Justiça do Trabalho não cabe fraude contra credores. E se não cabe fraude à execução por conta do marco temporal,
Então, ele não estava no polo passivo, então eu não tenho esse marco temporal. Então, esquece, eu não posso pedir fraude à execução. Então, eu vou pedir a fraude por simulação, artigo 167 do Código Civil, porque aí você sai da fraude contra credores. Você vai alcançar o marco temporal da fraude contra credores, mas como ela não é aplicável na Justiça do Trabalho, por estratégia, a gente utiliza o Instituto da Simulação, tudo por conta do marco temporal. Não cabe fraude à execução, mais uma vez, Instituto da Simulação. Na prática, como eu vejo isso acontecendo? Vamos falar de um renajude. Por exemplo, eu fiz uma busca de veículo contra esse devedor e eu localizei um veículo. Aí eu pedi a penhora e a remoção desse veículo e o bloqueio dele nas modalidades circulação e transferência. O juiz autorizou. Não achei esse veículo, só que ele foi apreendido em blitz policial por conta do meu bloqueio. Aí a polícia informou o juízo que esse veículo estava no pátio. Eu pedi para o mandado ir para lá, para esse pátio, avaliar esse veículo para futura asta pública. Daqui a pouco veio o embargo de um terceiro falando que comprou aquele veículo em boa fé, que na época não tinha bloqueio na placa do veículo quando ele comprou e mostrou lá um recibo de compra e venda do veículo assinado. Quando eu li assim, realmente o recibo da venda do veículo era anterior até a propositura da ação, era anterior. Só que eu fui ler o selo da firma reconhecida. Aí eu lá sosseguinha fui lá ver o selo. Não tô acreditando. Tipo, a data da semana passada, sabe? É uma simulação. Ele foi lá, preencheu o recibo do veículo com data anterior à demanda para me levar a erro. Mas se você fosse lá nas letrinhas, você ia ver que no adesivo da firma reconhecida, a data estava da semana passada. Aí, o que eu fiz? Esperta. Eu pedi para converter o julgamento em diligência e que esse terceiro de boa-fé apresentasse o recibo da compra do veículo. Cadê que ele apresentou que ele não tinha? Aí ele ficou inerte, foi julgado, né? O embargo, eu ganhei e assim ficou. Ele não quis nem produzir prova contra, ficou com medo da multa, preferiu a extinção dos embargos. Então, olha só, eu peguei uma simulação pelo adesivinho. E aí eu tinha uma ação desse comprador do veículo lá na execução fiscal contra o INSS, onde ele estava lutando lá com o recurso para se aposentar por invalidez. Eu ainda assim, eu sei que não tem muito a ver, mas eu coloquei no processo meio para que chamasse a atenção do juiz, que a prática dele é um pouco assim, né, suspeita, pedindo até uma ação ali no benefício da... E aí falava que ele não tinha nada, pediu o benefício da justiça gratuita e juntou imposto de renda negativo. Então, ou seja, ele fez um monte de prova também contra ele em outra ação e eu consegui como prova emprestada, consegui a simulação. Outro tipo de simulação de cônjuges com divórcio simulado. Olha só o que eu peguei. Um devedor no mesmo apartamento, no mesmo bloco, tá? Ele comprou o apartamento 171 e o apartamento 172. Ele uniu esses dois apartamentos na constância do casamento para ficar com um apartamento gigante. Ele gostava tanto daquele prédio que ele quis comprar 2 apartamentos e deixar uma unidade só. Aí começaram as execuções contra esse devedor. Aí o que ele fez? Ele simulou um divórcio aonde um apartamento ficou para a esposa e um apartamento ficou para ele. Cada um alegava bem de família nas suas defesas. Só que eu consegui, com provas emprestadas, até numa ação que teve uma briga no condomínio, onde eles alegavam que eles eram casados há pouco tempo, residindo no mesmo apartamento, sempre que o oficial de justiça batia lá, era uma porta só, ninguém entendia nada. Só que o oficial de justiça certificava o que eles alegavam. Ah, eu moro no apartamento 171 e aqui é meu bem de família, pode entrar.
é minha residência. Aqui é meu apartamento 172, é meu bem de família, pode entrar, é minha residência. O oficial de justiça, ele só certificava isso, ele nem entrava e já tinha avaliação, colocava lá, ok. Aí eu fiz pedi a conversão do julgamento em diligência e pedi um mandado de constatação com acompanhamento do reclamante. E aí, nesse processo, ele não quis nem que fosse constatado, porque ele ficou com medo das alegações nos outros processos. Então, ele fez acordo. Então, olha só, simulação no divórcio, gente. Eles estavam morando juntos e simularam para cada qual alegar bem de família. E aí, o pulo do gato, pela segunda vez, foi converter o julgamento em diligência. Pediu inversão da ônus da prova, na minha impugnação, e converter esse julgamento em diligência. E muitos também com doação de imóvel no curso do processo sem estar no polo passivo para filho. Então, o que o tribunal vem entendendo? Que o sócio, ainda que não esteja no polo passivo, mas doa um imóvel para um ente familiar, onde fica ali pelo poderio da família, ele considera uma simulação. Então, eu peguei uma doação para um filho menor de idade, ele ainda não estava no polo passivo, mas eu consegui demonstrar o esvaziamento patrimonial e o juiz deu a simulação. Então, gente, é trabalhar dessa forma, buscar bastante provas, trabalhar com a inversão do ônus da prova e converter o julgamento em diligência. Se você acha que você não conseguiu rebater tudo e falar assim, nossa, eu impugnei tudinho esses embargos de terceiro, tudo que eu impugnei aqui é prova cabal, eu vou ganhar. Aí, ok. Mas se você acha que você não conseguiu derrubar com as suas narrativas o que eles alegaram em embargos de terceiro, converte em diligência. Pede prova para fortalecer os seus argumentos antes do julgamento, porque depois do agravo você não vai conseguir fazer nada. Então, ali é o momento. Tanto em embargos de terceiro como no próprio processo principal, que aí você vai trabalhar com o mandado de constatação. É isso, professor. Tudo isso. A professora, além de ser a malvada favorita, ainda é a Sherlock Holmes. Oh, doutor Rodrigo Bradiano. Meus parabéns atrasado, doutor Rodrigo Bradiano. Ô, doutor, muito bom dia. Atrasado por uma semana. Mas tá eu valendo. queria estar nesse aniversário até hoje, onde aperta para voltar. Energia incrível. Aniversário chique, professor Ícaro. Tinha ministro, tinha global, jogador de futebol, tinha eu. Nossa, tava chique essa festa. Show de bola. Eu acho que todo mundo vai se lembrar de um caso que o professor Antônio Humberto ele sempre menciona, e o reclamante entrou com um processo contra a empresa, aí ele teve a execução, não sei o quê, pediu a penhora da fazenda. Quando o oficial de justiça foi lá penhorar a fazenda, o próprio reclamante que atendeu o oficial de justiça, o reclamante era filho do dono da fazenda. O professor Antônio Humberto sempre contou essa história. Eu passei numa simulação também, professor, de retirada de sócio na sociedade, que a retirada dele foi simulada, ele ainda continuava sócio de fato da empresa. Sim. Então tem bastante simulação praticada aí na justiça, viu? Tem várias simulações. O sócio... Que entra com ação trabalhista... Ai, desculpa, professor, lembrei de uma aqui. Que o sócio entra com uma ação trabalhista contra a empresa é revel e alega na inicial que pegou os documentos dele e colocou no contrato social. Aí o juiz trabalhista manda ofício para a JUSESP para excluir o sócio. Então. Empresa revel. Por isso que eu falei, tem muita engenhosidade. Mas eu estava tentando lembrar aqui, você falou que o que acontece muito é de carro, né? Então, o reclamante, ele até passa a documentação por nome de um testa de ferro, de um parente, alguma coisa assim. Só que é esse reclamante que continua usando o carro, esse reclamado que continua usando o carro, né? Eu não lembro a ferramenta,
Mas aí o reclamante, o executado, ele faz o seguro do carro no nome dele. Ele que é o condutor, ele faz o seu. Faz. É o É, Senaseg ou o SUSEP, que aí você oficia para saber se ele é primeiro condutor de algum veículo. isso, isso. É, Senaseg, né? Senaseg ou SUSEP. Eu gosto mais do Senaseg. Eu gosto do É CNSEG. Sim. Não, é o que o Aderson falou aqui, ó. Para não pagar, o mau caráter faz de tudo, né? Não, Nossa, eu vi cada uma. Eu já vi uma que o oficial de justiça foi lá pessoalmente citar a pessoa e ela falou que morreu. A pessoa falou que morreu. Aí o juiz mandou eu ir atrás de inventário, fazer sucessão processual no processo. Aí eu fiz a Receita Federal dele e o CPF não estava cancelado. é, Aí eu falei para o juiz, excelência, mas a Receita Federal não está dando que morreu. Aí o juiz foi lá e fez uma outra pesquisa, viu que realmente acho que arpei, não achou. E aí eu pedi o mandado de constatação, falei, o reclamante vai junto, porque ele conhece. Aí chegou lá, tocou, ela falou assim, é ele, não morreu não. então, é o que o Aderson falou, né? O mau caráter faz de tudo, fala até que morreu. Tá vivinho da Silva. Então, mas simulação tem várias. Deve ter outras aí que a gente nem conhece, porque é uma engenhosidade, nossa, é uma coisa de louco. Ô, Sim. professora, mas chegamos no nosso tempo. Agradeço a todos que participaram, que colaboraram, que divulgaram a live, que estão sempre presentes. Convido novamente para participar do nosso grupo Execução na Veia, para entrar no nosso canal do YouTube Execução na Veia. Assim que acaba a live, eu salvo essa live tanto no Instagram quanto lá no YouTube. Então, tá, pessoal, um abraço. Obrigado, professor. Até a próxima. Imagina, desejar um muito bom dia para todos que participaram. Está entrando bastante gente. Eu vou agradecer ao professor Júlio Bahia, que fez uma propaganda incrível da gente ontem, né? Nossa, eu entrei na live dele. Para o pessoal da execução efetiva, que eu recebi um convite incrível, a gente vai apresentar um seminário, a gente lotado de dicas, só advogado, então são dicas práticas, e olha que incrível, eles montaram pílulas nesse seminário de 15 minutos. Então vai ser incrível, vão ser dicas rápidas, assim, imperdível esse seminário da execução efetiva. Tenho aí umas aulas marcadas com o professor Júlio Bahia e o professor Fabiano. Obrigada pela confiança. E desejar uma quinta-feira maravilhosa, um diário oficial com muitas notícias positivas, alvarás, enfim. E até quinta-feira que vem, às 8h07, com Execução na Veia, com mais uma pílula de execução para vocês, gente. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia a todos. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.